Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês, eu sei que eu tô sumida e tal, mas eu vim compartilhar com vocês algumas indagações que eu tenho feito. Tô no 4º ano de faculdade, eu tô fazendo estágio numa empresa incrível que eu tô amando. E acho que quando chega esse final de ciclo na nossa vida, né, depois de 4 ou 5 anos de faculdade, acho que a gente começa a se questionar muitas coisas. Então, o meu grande sonho era alcançar a USP, eu alcancei, mas e agora? O que acontece? O que eu faço? Eu não me formo esse ano, eu me formo no 5º ano, então eu me formo no final do ano que vem. Mas basicamente as principais matérias eu termino já esse ano, e ano que vem vai ser mais projeto final, TCC. Então eu já tô aqui numa vibe de preciso refletir sobre a minha vida. E eu vim falar sobre 3 pontos com vocês que eu aprendi num livro. Eu vou falar um pouquinho mais do livro depois no final. Mas eu acho que esse momento da nossa vida de fim de ciclo, né? Tipo assim, a faculdade acabou, o que eu faço? E eu acho que muitos de vocês vão passar ou já passaram por isso. A gente questiona mesmo o que eu faço. Tipo, será que a minha carreira é tudo na minha vida? Será que a faculdade é tudo na minha vida? Será que estudar é tudo na minha vida? Eu tenho descoberto que o trabalho não deve ser o fim de tudo. Então o trabalho, a sua profissão não deve ser o fim do sentido da sua vida, da sua busca por propósito. Então acho importante você encontrar um certo sentido no seu trabalho, mas o seu trabalho, a sua carreira não é tudo na sua vida. Então acho que a primeira reflexão que eu trago pra vocês, que é um aprendizado que eu tenho tido, é sobre ter humildade. Uma coisa que sempre eu tive um problema da minha personalidade mesmo é que eu sempre fui muito teimosa. E às vezes a gente fica nessa coisa de teimosia, de não ouvir as pessoas ao nosso redor, e as pessoas, eu falo principalmente os nossos pais, e a gente acaba quebrando um pouquinho a nossa cara. Eu acredito muito na Bíblia, é um livro que eu gosto muito, eu não sei a sua crença, mas eu acho que é um versículo que traduz muito isso que eu tô falando, que fica em Eclesiastes, do Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 9 ao 10, que diz: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Eu entendo que era um mestre que ouvia as pessoas, que ouvia as coisas à sua volta, e era uma pessoa que ouvia ao mesmo tempo que compartilhava. Eu acho importante a gente ter essa humildade no sentido de ouvir as pessoas e nunca achar porque a gente tem tanto dinheiro ou que a gente tá conseguindo conquistar tantas coisas materiais que a gente é melhor ou pior que as pessoas. Sempre, sempre, sempre ouvir, principalmente os seus pais que querem melhor pra você. Então essa reflexão com humildade, olhar pra vida como se a gente fosse um pontinho no meio do nada, é algo que tem me alimentado e ao mesmo tempo me esvaziado. A outra lição também é sobre devoção reverente. O que seria essa devoção reverente? Eu acredito muito em Deus, como vocês sabem, já devem acompanhar, e eu acredito muito que Ele é dono de tudo e que Ele sabe de tudo, mas que Ele nos dá o livre-arbítrio. Então eu acredito muito que Ele dá a escolha de escolher o nosso destino, de escolher os nossos próximos passos, de escolher o que a gente quer. Mas eu entendo que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa liberdade na vida, a gente tem que viver com devoção reverente, que é o temor de Deus. Então, o que é o temor de Deus? Entender que tudo que a gente faz vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim, e que tudo que a gente faz também vai afetar alguém. E a devoção reverente, ela vem quando a gente, eu tenho direito de escolha, mas eu também tenho temor a Deus, ou seja, eu vou entender que os meus atos, eles terão consequências, e essas consequências, esses atos, eles talvez estejam fora dos mandamentos de Deus. Mandamento eu falo, essa questão de não matar, amar o próximo e tudo mais, sabe? É muito complicado a gente pensar isso, né? Porque a gente vive num tempo muito corrido, todo mundo tão ocupado, individualista, e aí você para e pensa, mas o que eu for fazer, eu tenho que pensar além do que Deus vai pensar, mas eu também tenho que pensar como que isso vai afetar o outro. E é um exercício diário, sabe? E, gente, eu falo muito das pequenas coisas. Eu acho que esse é um exercício que faz a gente ter sentido na vida, sabe? Porque eu vejo que a gente tá muito corrido, muito materialista, muito querendo as coisas imediatistas. E a gente fica em busca de coisas que não preenchem a gente, coisas que, na verdade, só esvazia a gente, não preenche. E a gente nem para pra questionar por que eu tô fazendo aquilo. Como que isso vai afetar o meu amigo, a minha família, o meu namorado, como que isso vai afetar as pessoas ao meu redor. Tá tudo muito vazio de sentido. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas eu tenho muito essa sensação. Principalmente chegando nesse fim de ciclo, em que quando você entra na faculdade, todo o sentido da sua vida é basicamente a sua profissão, é basicamente conseguir o estágio na melhor empresa, é basicamente ser efetivado. E aí quando essas coisas chegam, você para e pensa, mas é só isso mesmo, porque não quero, sabe? É só isso mesmo, eu acho que eu preciso de mais. Essa sensação pelo mais. Mas quando a gente pensa que toda ação que a gente tomar, tudo que a gente fizer do nosso trabalho, da nossa faculdade,
no nosso meio, em qualquer lugar que a gente for, a gente pensar em como isso vai afetar o outro e como que isso vai afetar Deus também, no sentido que Deus vai pensar, eu acho que as coisas ficam mais leves e elas ganham significado. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Eu acho que ler é uma coisa que é muito bacana se você for fazer, porque você pode encontrar livros muito legais, você pode se acrescentar, ler bastante coisa na internet, além dessas notícias que a gente vê no Facebook, pra você entender do mundo, pra você começar a refletir sobre o mundo, a pensar sobre o mundo. Além disso, também trabalho voluntário, acho que é uma coisa muito legal que você pode pensar. E eu gosto muito de ler, e justamente esses pensamentos, né, sobre questionamento, qual que é o sentido da vida, eu tirei desse livro aqui, ó, o livro mais mal-humorado da Bíblia, que é do Ed Renekiewicz, ele é pastor da Igreja Batista da Água Branca. Ah, eu não gosto de Bíblia, eu não sou religiosa. Gente, esse livro é sobre o livro de Eclesiastes, que é um dos livros mais polêmicos da Bíblia. Ele realmente questiona o sentido da vida. É uma leitura incrível que acho que pode alimentar muito a sua alma, independente da sua crença. E faz muito sentido, sabe? Você parar pra pensar que a vida não pode ser só trabalho, que a vida não pode ser só faculdade. Ela precisa ter um sentido. E quando você passa em cada ação, em cada escolha que você fizer, a pensar e refletir sobre aquilo, tudo faz sentido, sabe? Acho que nas simples coisas a gente pode encontrar grandes e profundos sentidos. Esse é só um livro mesmo de reflexão, porque eu realmente tô numa fase bem reflexiva, já que a USP tá acabando, e eu já tô entrando numa fase diferente da minha carreira profissional, e eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês, porque, já digo, faculdade, profissão, não é tudo na vida. Quantas pessoas a gente não vê que tá com 40 anos de carreira, já tá no final, já é presidente de empresa, CEO de empresa, e a pessoa tem depressão, a pessoa tá triste, porque o trabalho não é tudo, não... Na verdade, eu acredito que o trabalho é um meio pelo qual você pratica o seu propósito, né? E ele não é o fim de tudo. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e também me seguir no Instagram. Beijo! Deus abençoe vocês!